E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Fala, meu amigo concurseiro papirador. É isso, guerreiro. Tamo junto aqui, professor Júnior Gonçalves. Segue minha rede social. Não deixa de seguir, tá? A nossa, tanto a rede social minha pessoal, como também o Instagram aí da Dimensão Pro Cursos. Vai lá no canal do YouTuber, certo? Também se inscreve. Se tiver alguma aula lá, envia para algum amigo teu, para que ele possa acompanhar essas aulas gratuitas que nós vamos estar disponibilizando aí no nosso canal do YouTuber, certo? Mas que você está aqui conosco aqui nesse curso preparatório, vamos lá que hoje temos aí Código Penal Militar, ainda trabalhando no artigo 9º, certo? Eu gostaria de dizer para você que está aqui comigo aqui, olha aqui para mim, tá? Olha aqui para mim. Esse Código Penal Militar sofreu algumas alterações, certo? Porém, não vai aí equiparar aí com o teu edital, certo? Então, porque foi sancionado posteriormente, tá? Do lançamento do teu edital, então pode ficar tranquilo, tá, gente? Então vamos embora trabalhar direitinho aqui, tá? Não se preocupa, é só focar na aula e que a gente vai estar junto aí. Eu espero muito bem estar com você para prestar aquela continência para você em respeito, tá? Para que você possa realmente aí estar uniformizado na farda da Polícia Militar ou Bombeiro Militar da Paraíba. Então, corta aqui para mim, vamos embora para o slide, corta aqui, vamos embora, que hoje nós vamos trabalhar Código Penal Militar, o artigo 9º, que vai falar também sobre os crimes propriamente militar. Eu vou deixar aqui algumas observações, que você está aí na tela vai me acompanhar perfeitamente. Tá? As observações dos crimes propriamente militar e os que são impropriamente militar, certo? Então vale salientar o seguinte, pega teu caderno, pega a tua caneta e anota aí. Os crimes propriamente militar que está no teu edital, certo? São estabelecidos pelo Código Penal Militar, ou seja, pegar a caneta aqui para facilitar, meu concurseiro. Vamos lá. Então coloca aí, crime propriamente militar são os crimes que só tem, ó, no Código Penal Militar, beleza? E os que são impropriamente? Os que são impropriamente são os crimes, certo? Que tem tanto no Código Penal Militar, como também no Código Penal Comum, certo? Então vale salientar. E quais os tipos de exemplos que eu poderia citar aqui para você diferenciar? Aqui nesse próximo slide, aqui, isso, perfeito, tá aqui os exemplos. Exemplo de crime impropriamente militar, né? Temos aqui o roubo, tá? O homicídio, o roubo. Esses são os crimes propriamente militar, porque ele é configurado tanto no Código Penal Militar, como também no Código Penal Comum, certo? Então, julgado também pela Justiça Comum, tá certo? Então, é importante que você verifique isso aí, anote no seu caderno para que você possa aí bisurar direitinho o que está no teu edital. Outros exemplos, né? O exemplo de crime propriamente, ó, o texto já se diz por si só. Crime propriamente militar. Tá? É configurado como desrespeito aos superiores, desacato aos superiores. Estou aqui só dando uns exemplos, tá certo? A gente vai responder algumas questões lá no final, para que você possa fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Então anota esses exemplos para você entender perfeitamente, tá? Eu deixei aqui esses exemplos para que você possa simplificar o entendimento sobre aí o artigo 9º, que fala perfeitamente o que está no edital, para que você possa fazer aí, realizar e gabaritar, meu irmão. É isso aí, vamos lá. Então, o artigo 9 diz o seguinte: consideram-se os crimes militares em tempo de paz. Então, tá, parágrafo 1º. Os crimes que trata este Código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Tá? Então, aqui vai falar perfeitamente sobre crime militar. Os crimes previstos nesse Código os previstos na legislação penal, quando praticados, aí vem em linha A, né? Por militar em situação de atividade ou assemelhado, vai anotando aí, grifando, baixa esse material, tá? Então aqui é letra de lei, meu irmão. Isso aqui praticamente, isso aqui, ó, esse artigo 9 vai cair uma questãozinha aí, sem dúvida alguma, sobre esse artigo 9 aí, e vai estar lá, certo? Para que você
possa lá, né, ver as alternativas e marcar a correta. Porém, preste atenção. Letra de lei. É importante que você faça a leitura. Porque muitas das vezes a gente vai ver a questão lá na frente, tá lá o texto bonitinho, mas tá faltando alguma coisa. Então você já erra a questão. Tá? Então você não vai perder uma questão, tá, por vacilo seu, tá, por falta de atenção. Muitas vezes a gente perde a questão por falta de atenção. Então vamos lá. O A faz o seguinte: por militar em situação de atividade assemelhada contra militar na mesma situação, ou assemelhado, né? Isso aqui configura perfeitamente os crimes militares, certo? Aí, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Aí, B, por militar em situação de atividade também ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado. Olha, presta atenção, contra militar da reserva ou reformado, ou assemelhado ou civil. Tem essas possibilidades, tá? Então preste atenção aí, que mesmo na situação de atividade, certo? Ele cometer algum ato que se torne crime militar, nessas condições que estão aqui estabelecidas, é importante que você frise direitinho, né? Continuando a ser, configura aí crime militar por militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Então, preste atenção que dentro desses textos ele sempre fala o quê? Militar, certo? Em serviço, tá? Na atuação ainda em razão atuando em razão da função, aí sempre ele vai falar o quê? Tá? Militar da reserva, ainda contra, né, a administração, contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, lembra só, o texto pode estar incompleto, faltando algum desses nomes aqui, tá? O texto lá, quando for fazer a questão, pode ser que estava lá bonitinho, mas faltando alguma coisa aí, então caracteriza que a questão esteja ali, aquela alternativa esteja errada, tá? Ainda continuando, letra D. Por militar ainda durante o período de manobra ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Continua. Ainda configura crime por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Certo? Então, preste atenção, hein? Vê aí direitinho, letra de lei. Dentro dessa leitura aí você viu aí, a gente contextualizou para que você pudesse entender da melhor forma possível, tá? Então pega teu caderno, anota aí configuração de crime, certo? De militar aí, com militar nessa situação para que você entenda perfeitamente, certo? Ainda continuando. Os crimes praticados por militar ainda, configura crime. Os crimes praticados por militar da reserva, olha, militar de quê? Da reserva, o que ainda? Reformado ou civil contra as instituições militares, considerando como tais são os compreendidos no inciso 1º, como os incisos 2 no seguinte caso, certo? Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou civil, contra as instituições militares. E algum civil, eu faço a pergunta a você, meu camarada, um civil, ele pode cometer um crime militar? Pode sim. Por exemplo, tá lá o combatente, ele furta algum objeto militar, ele está cometendo um crime militar, ele vai responder por isso, certo? Então, só essa observação aí, tá? Aí, contra, tá? Contra continuando aqui a leitura, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, tá? Observe-se, botei aqui a observação, é importante você anotar essa observação, aqui do ladinho, tá? Aí, observação, até um civil cometer crime, nesse caso aí, né? E no caso seja contra o patrimônio, como a gente falou aqui anteriormente, tá? Um civil ele pode cometer um crime militar? Pode. Contra o patrimônio sob a administração militar. É furtar um objeto, tá? Ele vai estar cometendo um crime militar, certo? Ele se enquadra aí nessa situação. Continuando. Figura crime militar ainda em lugar sujeito à administração militar contra militar, em situação de atividade
ou assemelhado, tá? Contra funcionário, Ministério Militar ou da Justiça, certo? No exercício da função inerente ao seu cargo, tá? E ainda ele pode cometer um crime militar ainda nessa situação aí, tá? Só para você entender, contra um funcionário do Ministério Militar ou da Justiça. Então anota essa observação que está no texto também, certo? Continuando. Também, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras, tá? Ainda também configura aí, certo? Crime contra militar nessas condições. D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, ainda que fora do lugar do sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, tá? Ou no desempenho de serviço de vigilância, garantir preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior, tá? Está lá no parágrafo único, né? Os crimes que trata deste artigo, quando doloso contra a vida e cometidos contra civil, serão de competência da justiça comum, tá? Então, os crimes, parágrafo único, os crimes que trata este artigo, quando doloso contra a vida e cometidos contra civil, tá? Serão da competência da justiça comum, salvo, olha a observação, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303. Beleza, meu camarada? Que são aí os códigos, né? Das Forças Armadas, né? Por exemplo, aqui, código da Aeronáutica, enfim. Tá? Então, anota isso aí para que você não perca aí essas informações que são meramente importantes e que são questões de prova. Beleza? Continuando. Fiz o primeiro aí. Os crimes que tratam desse artigo. Os crimes que trata deste artigo, do artigo 9º, no caso. Quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência Tribunal do Júri, tá? Tribunal do Júri, Justiça, tá? Justiça comum. Nota aí, isso é regra. Nota aí que isso é regra. E quais são as exceções? As exceções, tá aqui, no segundo, os crimes que tratam esse artigo, quando doloso contra a vida e cometidos por militares, olha a exceção, militares das Forças Armadas. Militares das Forças Armadas contra civil serão da competência de quem? Da Justiça Militar da União, tá? E praticado no contexto. Beleza? Então aqui é uma exceção. Então os crimes, tá, que trata desse artigo aqui, artigo 9º, quando doloso contra a vida, tá, que foi cometido por algum agente de segurança, né, das Forças Armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, contra o civil, será de competência da Justiça Militar da União. Beleza? Anota isso aí. Então essa é uma exceção, certo? Aqui é uma exceção. Tranquilo, senhores? Das Forças Armadas, né? Não está falando aqui das Forças Auxiliares, ou seja, Polícia e Bombeiro, não. Está falando aqui das Forças Armadas. Então anota aí essa exceção, tá? Via de regra é o que está no primeiro, que são os crimes que trata desse artigo, quando doloso contra a vida e cometidos por militares contra civil, cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri, ou seja, Justiça Comum. Regra. As exceções, no segundo aqui, no parágrafo segundo, os crimes que trata desse artigo, quando doloso contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência de quem julgar? Da Justiça Militar da União, tá? E praticado nesse contexto. Então anota aí perfeitinho, para que você não possa perder aí essa questão. Isso aqui é questão de prova, viu? Isso aqui vai cair na tua prova mesmo, sem dúvida alguma, cai. Vai vir aqui trocando aqui esse por esse para você se embananar, sem dúvida alguma, tá? Então aproveita aí, rabisca teu caderno, grifa, baixa esse material que vai ficar disponível para você,
deixa tudo bonitinho e faça leitura, meu irmão. Leitura, certo? Leitura que você vai pegar rapidinho. E essas questões que a gente vai praticar mais à frente é basicamente o que vai cair no teu concurso, certo? Continuando. Primeiro aqui. Se praticado no contexto. Qual é o contexto? Do cumprimento das atribuições que lhe foram estabelecidas pelo presidente da República, tá? Ainda continuando, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. O que é não beligerante, professor? Mesmo não estando em guerra, em situação de guerra, certo? Beligerante é isso aí, constituir uma guerra, que esteja em guerra, tá? Mesmo que não esteja em guerra, por exemplo, beligerante é isso aí, tá? Só um bisuzinho aí, porque possa cair na tua prova e tu fica sem entender que palavra é essa aí. Terceiro, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou atribuição subsidiária realizadas em conformidade com o dispositivo no artigo 142 da Constituição, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. De atividade de natureza ainda dentro do texto, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou da atribuição subsidiária realizadas em conformidade com o dispositivo do artigo 142, tá? E aí vai falar sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica, né? As leis complementares, Código Penal, Código Eleitoral, enfim, tá? São aí os crimes em tempo de guerra, enfim, tá? Então, anota aí, frisa naquilo que a gente vem aqui relatando sempre que pode cair, porque é costume da banca, apesar de não ter tantas questões assim, mas é importante você frisar nisso, tá bom, meu camarada? Então, vamos praticar. Vem aqui, continua aqui comigo aqui aí na tela, certo? E vamos lá. Esse exercício aí da questão 1, que diz o seguinte, foi da prova da PM São Paulo de 2013, a banca foi VUNESP, tá? Então, diz o seguinte, o texto. Para o fim de aplicação da lei penal, então, ó, toda vez que for fazer a provinha, rabisca, ó, tá falando que lei penal militar, tá? Nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, ainda aqui, ó, falando do artigo 9º do Código Penal Militar, a expressão militar em situação de atividade refere-se a, olha só, militar em situação de quê? De atividade. Refere-se ao quê? Militar atuando em razão da função, militar em serviço, militar da ativa, reserva, reformado. Veja só, está falando o quê? Nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, a expressão, ele quer saber o que se trata da expressão militar em situação de atividade. Vai se referir ao quê? Se ele está em atividade, ele está na ativa, né? Ele está em serviço, ele está prestando serviço. Então o Código Penal fala lá muito sobre isso, né? Na prestação de serviço, lá em serviço, em atividade. Então se ele está em atividade, ele é um militar da ativa. Então automaticamente qual seria a questão aqui do gabarito? Letra C, tá certo? Então marca aí no teu caderno aí, pega a tua folha, rabisca, tá? Olha só a expressão, militar em situação de atividade refere-se a, sem dúvida alguma, meu camarada, militar da ativa. Então marca aí, gabarito letra C. Vamos para mais uma. Essa agora é da PMMG 2018, tá? Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vamos lá, diz o seguinte: em relação aos crimes militares em paz, em tempo de paz, olha só, tá bem lá no texto do início, previsto no CPM, Código Penal Militar. Analise as assertivas e marque a alternativa correta. Vamos fazer a leitura? Tá? Letra de lei aqui. Olha só. Militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar, sujeito à administração, né, a administração militar, comete crime militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Olha, tá bonitinho, né, minha gente? Tá bonitinho, né?
Perfeito, tá? Essa aqui tá correta, tá? Essa primeira aqui, bonitinha, tá? É o que tá no texto, meu irmão. Letra de lei, tá? É o que tá no teu texto, tá? Segundo, militar em situação de atividade. Olha, situação de atividade ou semelhado. Comete crime em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, tá? Ou assemelhado ou civil. Essa segunda, me diz aí, perfeitinho. É justamente o que está no texto, tá? Terceiro, militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra militar da reserva em qualquer circunstância. Opa, peraí. Lê novamente, guerreiro. Olha só, preste atenção. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime contra militar da reserva. Opa, a reserva em qualquer circunstância. Errado, né? Porque o texto lá diz o seguinte: por militar durante período de manobra, certo? Só uma observação. Ele está aqui em qualquer circunstância, né? Qualquer circunstância. Espera aí, calma aí. Vamos ver direitinho, né? Vamos analisar comigo aqui, tá, gente? Olha só, o texto não está assim. É importante frisar que aí não é em qualquer circunstância, tá? E não é apenas o da reserva. Ele se restringiu, o texto ele se restringiu. Cadê o reformado que também está no texto? Tá? Tá faltando aqui o reformado, que também está no texto. Então o texto não é assim. Então aqui já está, eu desconsidero. Essa aqui está errada. O 3 está errado. Está faltando a complementação, tá? Vamos agora para a quarta aqui. Vamos lá. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra militar da reserva ou civil. Gente, errada. Não é somente apenas que está lá no texto, está aqui, somente contra militar da reserva ou civil. Está faltando aqui reformado, né? Está faltando aqui reformado, né? Bota aí. Olha só, bota essa observação. Reformado, está no texto. Está faltando reformado. Então essa aqui é uma também uma alternativa que está errada, certo? Continuando, militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. E aí? Perfeito. Essa alternativa está no texto, certo? Então vamos lá. Quais são as alternativas que estão aqui? A alternativa correta está pedindo aqui essa questão. A1, A2 e a qual, meu camarada? A1, A2 e A5. Não é isso? 1, 2 e 5. Então é a alternativa letra C. Então marca aí no teu gabarito. Essa é a alternativa correta, tá certo? Então, novamente o que eu repito aqui, é importante você fazer a leitura, certo? Baixa aí, tá? Essa parte aí do Código Penal Militar, do artigo 9º, que está cobrando o edital. Certo? E os outros artigos também que subsequentes, né, que está no teu edital, o artigo 157, do Código Penal Militar, 175, né, que vai falar sobre violência de superior, certo? Vai falar também sobre violência inferior. Então, é importante você ter isso aí, tá? De uma certa forma, sanada todas as dúvidas ali, fazer a leitura bonitinho, direitinho, e vai dar certo, certo? Então, baixa aí esses artigos para fazer a leitura, para que você possa fechar esse conteúdo. Depois eu quero feedback, tá bom? Vamos para mais uma. Olha só. Vamos lá. Analisa a situação hipotética, julgando-a como certa ou errada. Bom? Então vamos lá. Um sargento da Polícia Militar da Paraíba, em serviço, ele fez o quê? Ele agride um civil, certo? Dentro do quartel da PM. Ele agrediu
um civil dentro do quartel da PM. Dessa forma, pode-se dizer que ocorreu um crime militar, sim ou não? Diga aí. Vamos lá? Com certeza, né, meu camarada? Com certeza, tá? Ele comete aí, se ele agrediu, tá, dentro aí do quartel da PM, ele cometeu um crime militar, sem dúvida alguma. Certo? Então, nota aí como certa essa questão. Vamos para mais uma para a gente não perder tempo. Na situação hipotética, julgando como a certa ou errada. Aí vem aqui comigo. França, soldado da Polícia Militar da Paraíba, estava em serviço quando parou em um bar. Olha só. França, ele é soldado da Polícia Militar da Paraíba, estava em serviço. Estava em atividade. Quando parou em um bar para tomar o quê? Uma água. Nesse momento, ele deparou com o Sargento Freitas, da mesma corporação que ele e que era o seu desafeto. Olha a bronca. Sendo assim, França iniciou a discussão com o sargento e após minutos ele perde a cabeça e dispara 2 vezes em direção a Freitas, com a intenção de assustá-lo. Entretanto, os disparos atingiram na região do braço. Dessa forma, é possível afirmar que houve crime militar. Sim ou não? Com certeza, né? E sim, houve um crime militar. Está lá previsto, certo? Aqui no CPM, no artigo 9º, tá bom? Então ele cometeu diretamente aqui um crime militar. Tá? E ainda com arma de fogo. Vejam só que situação, tá bom? Vamos para mais uma. Exercício número 5, PM Santa Catarina, foi de aspirante 2018. Tá? A banca foi a OCP. Tá? Lembrando que a diferenciação não tem tanta diferença, certo? As questões elas são letra de lei, né? Texto de lei, então vai estar do jeito conforme está aí. Vamos lá. Considere-se crime militar em tempo de quê? De paz. Então, eu considero crime militar, letra A, as alternativas. O praticado por civil contra policial rodoviário federal. Letra B. O praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração pública municipal. Não tem isso no texto, né? Também não tem isso aqui, Polícia Rodoviária Federal, no texto. Letra C. O praticado por militar durante o período de manobra ou exercício contra militar da reserva, olha só, reformado, ou ainda assemelhado, ou civil. Olha, vou botar aqui uma observação, certo? Vou botar aqui uma observação nessa questão. Vou botar aqui uma observação, uma interrogaçãozinha aqui para a gente ver. Vamos à letra D. O cometido em qualquer lugar, caso comprometa ou possa comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares. Não, né, camarada? Não. Letra E. O praticado em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, nada a ver. Então, sem dúvida alguma, alternativa, gabarito, letra C. Certo? Então, anota aí essa quinta questão, gabarito, letra C. Vamos ver se tem mais uma aqui, ó. Mais uma. Essa aqui de 2018, tá? PM Distrito Federal diz o seguinte: segundo a nova redação do artigo 9º do Código Penal Militar, dada a lei 2017, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Vamos ler as alternativas. Letra A. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares. Tá? Letra B. O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime que praticar contra policial militar. Caso aqui, justiça comum, né? Os crimes, letra C, os crimes que trata o artigo 9º do CPM, quando doloso contra a vida,
e cometidos por militares das Forças Armadas contra Civil serão da competência da Justiça Militar da União, olha, se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidos pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Tá? Olha, essa tá perfeitinho aqui, né? Vamos botar uma observação, vamos ler as outras alternativas. Botei aqui, ó. Tá aqui um pouquinho. Letra D. Somente aqueles cometidos em área sob administração militar e desde que cometidos por militar da ativa contra militar da ativa serão considerados crimes militares. Não, e o da reserva, tá? Os assemelhados ali da reserva, né? Na condição de civil ainda, não tá, né? Então aqui também tá errada a questão, tá? Letra D não é essa questão, tá errada. Letra E. Não há mais hipótese de que crimes militares possam ser cometidos por civil, mesmo os de competência da Justiça Militar da União. Peraí, não há hipótese. A gente viu lá no texto que há sim a hipótese de crimes militares podem ser cometidos por civil naquela condição que a gente viu lá no texto de lei. Tá? Então essa questão aqui, ela também está errada. Então, sem dúvida alguma, meu amigo, que está redondinho, perfeitinho, é a letra, tá? Letra C. Essa sexta questão, marca aí no teu gabarito letra C. Olha, eu estou sentindo que tu vai fechar essa prova. Tá? Eu quero feedback depois do que foi aí, tá? E eu quero que você comente aí como está sendo essa aula, se está sendo legal, se você está gostando da didática. A gente está tentando aqui, eu estou tentando aqui simplificar da melhor forma possível para que você possa pegar esse conteúdo, tá bom? Tem mais um aí, ó. Tem mais uma. Esse veio quase o banco de questão toda para esse artigo 9, para a gente realmente entender como é que vai ser cobrado na tua prova. Vamos lá. É uma questão da PM Bahia, tá, de 2019. Essa da IBFC, ó, como ela cobra simplesinho. O crime de desacato a superior classifica-se como, olha, o crime de desacato a superior classifica como, alternativa A, de forma vinculada, alternativa B, complexo, letra C, de concurso necessário, letra D, comum, é crime comum, letra E, propriamente militar, desacato a superior, ele é um crime o quê? Propriamente, meu irmão, olha só, cuidado, viu? Cuidado, meu guerreiro, para tu não perder uma questão como essa. Ele está falando aqui de desacato ao superior hierárquico. Ele está falando aqui, tá, diretamente da organização militar. Ou seja, o crime de desacato a superior, certo? Superior hierárquico dentro da organização. Basicamente é isso que a questão está falando. Então ele é um crime propriamente militar, certo? Marca aí teu gabarito, letra E, é a questão número 7, tá bom? Vem mais um aqui, tem mais um aqui, questão número 8. Selecionei alguns para a gente resolver, para que você possa entender melhor aí sobre o artigo 9º. Diz o seguinte, essa aqui também é da IBFC, ó, da tua banca aí, tá? IBFC. Foi do concurso da PM de 2014. Vamos lá. Consideram-se crimes militares, ó. Consideram, vai grifando, crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos no Código Militar, tá? No Código Penal, embora também sejam com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. A lacuna aqui para responder, essa é a alternativa que completa corretamente a lacuna. Vamos lá. Novamente, lê a questão, hein? Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Militar, embora também, ou seja, com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. Vamos lá. A. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Observação. Tá aqui, observação. B. Militar em situação de inatividade. Sempre a gente coloca lá que está em situação de atividade, né? O militar está sempre em situação de atividade. Tá? Então vamos lá. Por militar em situação de inatividade ou assemelhado, lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou assimilado
ou civil. Que aqui, como eu falei, né? Sempre o militar está em situação de atividade ou em serviço, tá? Letra C. Por militar em situação de folga ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou civil. Também não. Situação de folga, a gente vem falando sempre aqui, né? É sempre em situação de atividade, tá? Em situação de serviço, tá? Preste atenção, para não perder essa questão. O resto do texto está praticamente perfeitinho, né? Letra D. Por civil, durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assimilado. Por civil. É brincadeira, né? A banca está de sacanagem com a cara do concurseiro. Mas é isso aí, tá? Você tem que errar menos. Então, pessoal, gabarito aqui, marca aí, tá? Essa oitava questão. Letra A. Tá perfeito o texto por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Perfeito, tá? Perfeito aqui essa questão número 8. Beleza? Então corta aqui para mim. Vem aqui, meu camarada. Cortou para mim. Combatente, concurseiro, você que vai aí ser soldado da Polícia Militar do Estado da Paraíba, meu irmão, eu te desejo um bom desempenho, uma boa prova. Não esquece de me seguir nas redes sociais, dá aquela moralzinha lá para o professor Júnior Gonçalves. Tá? Eu preciso de você. Marca teus amigos aí se você estiver no canal do YouTube, marca teus amigos, tá? Envia essa aula para teus amigos, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Estamos aí à sua disposição. Concurseiro, minha continência e eu espero o feedback para que a gente possa aí, tá? Enaltecer ainda mais a sua aprovação. Até a próxima aula. Tamo junto.